que o Maurício Bana gosta de ouvir, assim, eu procuro ouvir no carro umas referências pra mim tá utilizando no sertanejo. Eu sei o que tá rolando no sertanejo, eu me atualizo, eu sei o que tá acontecendo, sei as músicas estouradas que tá rolando, eu presto atenção no que foi gravado. Mas eu tento buscar outras fontes pra mim tá utilizando no sertanejo. Por exemplo, eu comprei um instrumento agora que chama Carra Valenata. É um instrumento que aqui eu acredito que nenhum percussionista aqui do Brasil tenha. Que é um instrumento que vem lá da Colômbia e eu escuto muita música colombiana. E eu falei, cara, eu vou comprar esse instrumento, vou aprender a tocar ele. Eu tô aprendendo ele a tocar. Mas já utilizei no DVD da Ana, já utilizei pra gravar. E os produtores gostam dessas inovações, porque você tá buscando coisa nova. Trazendo coisa nova e tal. Então, eu também agora, música assim, pra mim relaxar, o que eu gosto de ouvir também, eu gosto de ouvir flashback. Sou percussionista. É isso que eu ia perguntar. E eu vim hoje assim, voltei de Maringá hoje, coloquei um flashback pra mim ouvir, que não tem percussão, não tem nada. Mas acho que é porque eu gosto de flashback. Eu sou muito eclético, Juninho. Às vezes eu escuto flashback, às vezes eu escuto um forró pé de serra, às vezes eu gosto de escutar um hard rock, por exemplo, tipo rock eu falo é Guns, é Bon Jovi, Aerosmith, gosto de ouvir. Às vezes daí eu tô pro meu ouvido pra sertanejo antigo, que eu sou fã do Zezé de Camargo e Luciano Antigo. Então assim, vai de fase. Eu sou muito eclético. Eu acho que o músico que faz gravação, ele tem que ser eclético. Ele tem que gostar um pouco de tudo. Mas você tem que ser bom numa área. Por exemplo, a minha área que eu costumo gravar é sertanejo, os batidões, forró, eu gravo, música latina, eu tenho a praia. Só que eu não tenho a praia do pagode, Então você fala assim, Juninho, eu vou te mandar um pagode pra você gravar a banda. Eu já falo, não, Juninho, nem me manda. Porque não é minha praia isso daí. Pra mim tá gravando um pagode, por exemplo, eu tenho que pelo menos tocar 1 ano num grupo pra mim entender o pagode direito. Sentir como é que é a vibe. Porque no pagode tem um cara que só grava pandeiro, tem um cara que só grava surdo, entendeu? Às vezes o cara... Então assim, eu nunca toquei num grupo de pagode, então não é minha área. Então assim, quando você vai chamar um cara pra gravar um roqueiro, ele não vai gravar um sertanejo. Eu me considero até um pouco coringa, sabe? Porque eu entro no... cabe em qualquer... só que no pagode eu não brinco. Não dá pra mim gravar o pagode. A menos se for pra mim gravar, por exemplo, vou gravar as congas, que eu tenho um domínio desse instrumento. Eu conseguiria gravar. Mas se fosse pra mim gravar, por exemplo, repique de mão, que é um outro tipo de levada, outro não sei o quê, eu toco. Mas eu não tenho a pegada de um pagodeiro. Não tenho. Você tá entendendo? É outra coisa. É outra vibe o negócio. Então, isso nas gravações de sertanejo rola muito. Não adianta ser o cara é fera pra caramba, toca pra caramba. Mas ele toca o estilo que é pra gravar. Às vezes não toca. Então acontece isso. Não casa com o estilo, né? Principalmente batera. Por exemplo, assim, o boi. O boi, você põe ele pra tocar o batidão, batera. Agora bota ele pra tocar um rock and roll. Não sai nada. Não sai nada. Não que não sai nada. Sai, mas não sai igual um roqueiro. Então é cada um na tua área. E tem espaço pra todo mundo, tá? No mundo da música, assim. Muitas vezes fala assim, eu converso com... Antigamente, aqui no Paraná, tinha muita rixinha. Ainda tem algumas coisas. Rixinha entre músicos, sabe? Percussionista não se conversava com percussionista. Baterista não se conversava com percussionista. Isso era uma cultura aqui da nossa região de Paranavaí e Maringá que eu achava horrível. Eu mesmo, hoje, eu tenho amizade com um monte de percussionista. Um monte. Chamo os caras. Questão de competição e etc. Troca ideia de gravação. Eu acho que tem... primeira coisa, você tem que ter fé em Deus e você tem que ter fé no teu taco, entendeu? No que você faz. Você fazendo as coisas certas, as coisas vão acontecer na tua vida corretamente. Lei do retorno. Eu penso muito nisso. Então, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo no campo da música. Então, eu sou muito aberto a isso. Os percussionistas vêm conversar comigo, eu falo o jeito que eu gravo, não tem problema nenhum. Tem vários produtores que eu gravo que às vezes chama outro cara, não me chama. Talvez o cara grave melhor uma bachata que eu, grave um batidão melhor que eu. Às vezes aquela música não é minha cara tocando. Às vezes é a cara de outro. Então o músico que faz as gravações tem que entender isso e não tem que ficar chateado. Pô, tem que entender normal. Antigamente, quando eu era mais novo, eu ficava muito chateado com isso daí. Pô, não me chamaram, cara. Colocaram outro cara lá. Eu levava isso muito, sabe? Hoje em dia eu já repenso muito nisso. Cara, tem espaço pra todo mundo aí. Se os caras gostarem de mim aí, vai dar certo. O negócio é a gente não tentar derrubar ninguém. É que você foi se conhecendo.